Saudações, bem-vindos ao Cartas da Semana. Hoje eu vou trazer a questão que eu fiquei na semana passada refletindo, que é uma interpretação muito comum, né, que tem sobre a parte da crucificação, né, de Jesus. Eu estava assistindo na Semana Santa, né, passa aqueles filmes, né, e aí o filme A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, um filme assim impecável esteticamente, né, e tem as falas, né, em aramaico, é bem assim a estética, o ator muito bom e tudo mais. Mas em uma hora ali do filme, que é bem no auge assim, né, da crucificação de Jesus, né, que Jesus assim ele olha para o céu, né, e fala aquela frase que ficou famosa, né, que ele fala assim: Pai, por que tu me abandonaste, né? E aí quando eu vi assim, eu não lembrava mais assim, né, dessa frase, né? E aí eu fiquei assim com aquilo, né? Eu falei, gente, mas Jesus falaria uma coisa dessa, né? Assim, porque aquilo, assim, no meu sentir, não fazia sentido, assim. Mas como é uma coisa assim que a gente, né, na nossa cultura, né, católica, a gente já escutou muito isso, aquilo passou a ser normal. E aí quando eu comecei a refletir o real significado disso, né? É totalmente o contrário, né, do que assim é o real ensinamento, né? E aí, com essa dúvida, eu fui perguntar, né, para o comandante Atom do Comando da Luz. Inclusive tem as lives, né, do que o comandante faz, que é toda terça-feira às 18 horas no canal Comando da Luz. Eu recomendo todos assistirem, que são esclarecimentos assim, né, dos reais ensinamentos, né, o que Jesus realmente falou, sem as interpretações, né, que foram muitas vezes distorcidas, né, na própria Bíblia e tudo mais, em outras religiões também, né. Eu perguntei para ele se Jesus realmente tinha dito aquilo, né, Pai, por que me abandonaste? E ele falou que não, Jesus nunca disse isso, que na verdade ele disse, Pai, porque eu te abandonei, né? Então assim, por que que eu saí do reino dos céus, né, do seu lado e vim, né? E aí ele ainda, né, o comandante ainda esclarece que o Pai nunca foi separado, né? Jesus e o Pai são um só, né? E naquele momento, inclusive, né, que ele passa, né, pela crucificação, ele se torna, né, um com o Pai, mais ainda, né? Ele se torna o próprio Pai, né? Ele não é o filho, né? Quando Jesus veio, né, à Terra, ele é Arcanjo Miguel. Então, Arcanjo Miguel, quando experiencia, né, a realidade humana, ele é conhecido como Jesus, mas é a mesma consciência, né? E então essa questão é muito importante porque essa distorção que as pessoas, né, que ao longo da história fazem, né, desses ensinamentos, parece algo simples, mas é algo assim que muda totalmente o sentido, né? E para algo muito, um sentido muito mais assim trevoso, né? Que é aquele pai que é ensinado, né? Que é o criador.
e quando, né, os ensinamentos do comando da luz, né, os ensinamentos da luz, né, trazem a ideia do a ideia não, eles trazem o cria-amor, né, que é uma criação, né, um Deus se manifesta criando amor e não a dor, né? Então, pode até existir esse criador, né, que é um Deus que abandona, um Deus, né, que foi colocado como punitivo, né? Um Deus assim que castiga e tudo mais. Isso é a ideia do criador, né? E o criamor não, ele nunca abandona os filhos, né? É muito pelo contrário, são os filhos que abandonam o pai, né? Então, essa distorção é muito importante, porque, inclusive, depois que eu perguntei isso, né, que aí os algoritmos ficam te mandando, né, coisas sobre da internet sobre o que você consumiu e tal naquela semana. E eu recebi, né, justamente um post, porque nesse mesmo filme tem uma cena, né, que na hora também que Jesus está sendo açoitado, assim, que o filme inteiro, né, é a parte do martírio ali, incessante. E a hora que ele está na parte do açoite, antes de ir, né, para a cruz, vem aquela figura, né, do que seria o diabo, assim, segurando um bebê que tem o rosto de um velho, assim, né, e acariciando. Aí o post falava assim, qual é a interpretação dessa cena no filme, né, da Paixão de Cristo, do Mel Gibson? E aí a interpretação era, olha, até o diabo cuida do próprio filho e o seu próprio pai está deixando você aí abandonado, né? Então, assim, realmente esse é um aprendizado assim que foi muito distorcido, né? Porque é justamente, né, assim, trazer toda essa ideia de que quem é que abandona quem, né? Então, para a gente entender que tudo é uma escolha, né? Se nunca é o pai que vai te abandonar, é sempre é uma escolha, né? Que a gente pode dar as costas, né, para o nosso pai, né? Mas o pai, ele vai estar sempre ali, né? Então, essa ideia, né, do vitimismo, né, porque é muito cômodo, né, a gente se colocar num lugar assim, ai, meu Deus, não olha para mim, ou eu né, fui abandonado pelo meu pai, né, Deus me abandonou, né, mas assim, na verdade é a gente que é uma escolha que a gente faz, né, então essa isso toca muito profundo, assim, porque isso coloca na gente a responsabilidade dos nossos atos, né? Então, né, a gente tem que olhar também a dor, né, que o filho que abandona o pai, né, ele tá gerando aquela dor não só para si, mas como para o pai também, né? Então, um pai nunca vai abandonar um filho, mas o filho ele abandona o pai, né? E isso também é doloroso para o pai. Mas se o filho abandona o pai, né, aquele Deus, ele não pode fazer nada para um filho que virou as costas, assim. Então não é assim, por que que essas coisas estão acontecendo comigo, né? Não é essa questão. É a questão de por que eu escolhi me colocar de costas para o meu pai, né? Ou por que eu resolvi não dar a mão para o meu pai, entende? Então é tudo uma questão de escolha, né? A questão do próprio sofrimento e bom, e essa aí, né, a reflexão que eu queria trazer hoje. Então vamos para tiragem das cartas agora da semana. Então a semana começa com a carta da Lua invertida, e isso quer dizer que a gente está lidando assim com as nossas sombras de uma forma harmônica, que a gente está realmente olhando para elas com generosidade, né? Sem
negligenciar, né, e cuidando com amor, né, desse nosso lado mais sombra, né? E esse processo de cura que acontece mesmo, né, profunda, assim, tem a ver com realmente uma cicatrização, né, das feridas. Isso é algo muito positivo no começo da semana. E no meio da semana também uma carta que é mais negativa, assim, do diabo invertido, o que é positivo, ou seja, a gente vai estar lidando, né, novamente com esse lado mais do conflito, da parte humana mais da negatividade, de uma forma equilibrada, né? A gente vai ter assim superado os conflitos, superado assim essas tentações do ego, né, de não se deixar assim entrar nesse jogo assim, né, de abaixar a vibração, né? O pai essa semana até recomendou, né, para assistir um vídeo que chama Régua de Deus, né, que está também no canal Comando da Luz, que é uma explicação assim muito simples, mas muito importante, né, de como que a gente trabalha, né, o nosso universo pessoal, né, se está no polo positivo, né, das vibrações, das emoções positivas, né, do amor, da paz, ou se a gente está diminuindo ali os pontinhos, né, para o lado mais da negatividade. Então isso é uma coisa diária, de momento a momento, que a gente está ali no orar e vigiar, né, dessa régua, né, da nossa, né, no plano de manifestação em todos os planos, né, no plano da ação, dos sentimentos, das emoções, né, da nossa fala. Então tudo isso faz parte, né, desse somatório que seria, né, ali a sua faixa vibracional que você está naquele momento. Então, no meio da semana a gente vai estar assim, né, não se deixando ir para o lado mais negativo, vamos dizer assim, da régua. E no fim da semana, né, é a carta assim do louco, só que ao contrário, né? O louco, ele é aquele ser que está recomeçando algo. Então, na verdade, a gente não está no fim da semana num processo de recomeço. A gente já está num processo, né, de algo que já está acontecendo, né? Então a gente não está nesse momento assim de uma abertura para algo assim de começar do zero, né? Ou que a gente não está assim aberto para um recomeço, assim, vamos dizer, né? Então, um lado positivo é que um processo já está se amadurecendo, né? Um lado mais negativo dessa situação é que a gente pode estar não tão aberto para essas novas experiências, vamos colocar assim. E o raio que rege a semana é o raio opalino, né? O 12º raio, é um raio mais raro assim de ver. Ele é um raio, né, que traz a consciência divina, né, que rege a semana. Então, assim, dentro de uma ideia da integridade, né, de ação com, né, com muita prudência, né, observando ali todos os detalhes, né, se observando, né. Então, essa condução assim mais cuidadosa das coisas, né, que a gente vai estar trabalhando essa semana, né, não fazer nada assim, não deixar pontas soltas assim, né, fazer tudo certinho, né, essa semana, tá bom? Então foi isso a leitura, espero que tenham gostado, comentem aí, tá bom? E para quem quiser eu faço os atendimentos de tarô, tá? Só marcar no contato aí da descrição, tá? Então, fiquem na paz e uma semana muito abençoada para todo mundo.